Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café especial. Um horário, um momento para a gente refletir sobre temas atuais, que podem ser polêmicos ou não. A hora do café é algo para a gente poder relaxar, poder bater um papo e entender algumas coisas sobre qual é o tema, o que está acontecendo, como é que eu posso conversar com as pessoas, como é que eu posso discutir com as pessoas, como é que eu posso elaborar novos processos, novos pensamentos, ter novas ideias e administrar relacionamentos, gestão de conflitos e assim por diante. Hoje o tema eu acho que é um tema polêmico que vem me incomodando há algum tempo e também algumas pessoas têm conversado comigo, que é métodos de aprendizagem eficazes. Mas para que a gente possa conversar um pouquinho sobre isso, a gente vai ter que entender duas palavrinhas muito simples, né, que aparecem na nossa cabeça, mas que nunca a gente para pensar. A primeira coisa é métodos, né, que vem um trabalho onde eu tenho passo a passo, uma maneira de fazer as coisas acontecerem. E a aprendizagem não é simplesmente transmissão de conhecimento, é o que eu faço com aquele conhecimento que entra e eu vou utilizá-lo e posso dizer que aquilo se torna algo bom, comum, e é algo que eu vou aprender, vou utilizar, vou refletir, vou ter novas ideias, novos pensamentos e assim por diante. Então, esse primeiro. E eficazes significa são bons. Tá? E eu preciso começar, então, com esse tema polêmico, que eu vou apresentar para vocês alguns dos métodos, mas eu quero também entrar em contato com as pessoas que depois entram em contato comigo, mandando mensagens, mandando, se inscrevendo aqui no canal, botando, dizendo gostei, não gostei, ou até que fazer novas perguntas, fazer críticas, avaliações sobre todo o processo, sugestões e assim por diante. Mas o importante é que nós estamos num momento onde a educação, a aprendizagem está passando por uma série de situações conflitantes, vamos dizer assim. Por quê? A tecnologia, ao mesmo tempo que ela aumentou a capacidade de obtermos informações, ela não está trazendo agora, neste momento, a capacidade de transformar essas informações em conhecimentos e, portanto, trabalhando a questão da aprendizagem. Há poucos minutos, eu não posso dizer para vocês quanto tempo, mas há poucos minutos eu recebi uma mensagem, tá, de um rapaz, um palestrante. é, Ele é um palestrante, ele é uma pessoa, inclusive, eu acredito que ele faz stand-up, ele é um humorista chamado, deixa eu botar aqui o nome dele, porque eu não lembro, né? Diogo Almeida. E ele fala só sobre educação, professores, ele se especializou nisso. E ele fez uma mensagem muito rápida, falando das dificuldades que os professores atuais estão tendo, e isso a gente pode botar não só para as escolas tradicionais, mas para a aprendizagem de adultos dentro das organizações, que é a, aonde eu habitei, onde eu me desenvolvi todo o meu trabalho e venho desenvolvendo esse meu trabalho ao longo de muitos anos na área de desenvolvimento e treinamento de profissionais, que ele diz o seguinte: até 2040 nós não teremos mais os tipos de professores que nós temos hoje. Aliás, ele diz que não vamos ter mais professores, porque é uma desistência muito grande dos professores por conta dessas situações em que ele apresenta ali, das dificuldades das pessoas, dos alunos, dos professores, dos educadores, do pessoal que está na questão da aprendizagem, conseguirem resultados ou eficácia nos seus treinamentos. É muito interessante isso que eu estou falando, porque embora tenhamos aí à disposição inteligência artificial, uma tecnologia de ponta. Hoje eu posso estar falando com pessoas do mundo inteiro através de um simples contato, um simples aparelho chamado celular.
Eu posso estar fazendo um trabalho, como estou falando agora com vocês, que fica registrado, não precisa de um documento, mas ainda está faltando alguma coisa. Ainda nós temos alguma coisa. Então, ao mesmo tempo que a gente tem tudo isso, chega-se à conclusão de, primeiro, e isso é inevitável, qualquer método que eu apresentar para vocês, ou que vocês conhecerem que não fossem esses que eu vou comentar com vocês, tem uma coisa assim, não pode servir para todas as pessoas, porque as pessoas são diferentes, têm formas de aprender diferentes. Eu arriscaria dizer que se nós somos bilhões de pessoas, 8, 9, 10 bilhões de pessoas no mundo inteiro, nós temos 8, 9, 10 bilhões de maneiras diferentes de aprender. A aprendizagem é muito individual. O que nos ajuda, através da metodologia, é que, em alguns pontos, são comuns no nosso trabalho, na aprendizagem. Então, isso facilita, mas cada um vai ter uma maneira de aquilo entrar no seu consciente, no seu inconsciente e ficar gravado, de acordo com as experiências de vida que ele já teve, que está tendo e que ainda terá. Então, essa é uma discussão que uma hora do café só não daria, mas que é importante a gente começar esse processo. E eu conto com a participação de vocês nesse processo. Então, primeiro, a primeiro método que eu coloquei aqui, eu vou depois trazer a base e por onde eu também fui buscar essas informações para ver se aquilo que eu venho estudando desde 1900 e alguma coisa, né, na época que eu ainda trabalhava com desenvolvimento e treinamento no Banco Central, primeiro é a questão do espaçamento dessa aprendizagem, o método onde você tem dá um espaçamento e repete esses conceitos e aprendizagem. E isso vem a um trabalho de consolidação a longo prazo, quando você dá um espaçamento. Você faz, dá um tempo, você dá um pouquinho mais de prazo, dá um outro espaçamento. E eu não sei, eu sou daquela época ainda que de vez em quando um pessoal mandava para você um cartão, que hoje tem um nome bonito, flashcards, né? Mas um cartão que fazia o quê? Um resumo muito importante, alguma coisa que faz com que você tivesse uma recordação. Você repete aquilo, você volta e repete aquele processo. Então, o espaçamento, né, repetitivo é uma das formas muito antiga, né, e ainda é daquele tempo que a gente podia até dizer que surge esse tipo de, de método, surge há muitos e muitos séculos atrás. Há um registro de que ele surge, né, na Idade Média, nas escolas dos padres, dos irmãos que estavam lá trancados e só tinham que fazer aquilo, então eles ficavam repetindo, repetindo, cada vez num tempo maior. Né? Mas não vamos repetir a mesma coisa. Tá? Ok, o ponto aí para a gente evitar de fazer é de trabalhar com algumas coisas, quando você tem isso, de que não seja atrativo ou para o aluno ou para o profissional que está aprendendo. Vamos pegar aí o aluno de uma forma geral e vamos olhar não só com um adolescente, uma criança, mas também vamos olhar com um adulto que está dentro da organização trabalhando e que precisa aprender uma nova metodologia, uma nova técnica, ou precisa desenvolver, através de algum estudo, um novo produto, um novo serviço, um novo processo. Então, há que se ter um cuidado, se evitar, por exemplo, de que aquilo seja esse espaçamento repetitivo, que isso não seja desagradável, tedioso, né? Que é cansativo, porque a pessoa vai repetindo, repetindo, repetindo. Os espaçamentos não são os ideais. Então, é importante que você pesquise junto às pessoas qual seria o espaçamento para você retomar aquele processo, ou pelo menos parte dele. Um tempo atrás, eu ouvi de um professor meu, de PNL, né, Leonardo Bueno, que ele falava: você tem que usar um método que ele chamava de rolo compressor. E o que faz o rolo compressor?
Ele começa, né, passando devagar em cima do asfalto, depois ele volta um pedacinho, ele vai para frente, ele volta um pedaço. Ele vai passando várias vezes no mesmo local, cada vez vai dando mais distância, passando, até que chega um ponto que aquilo está consolidado na altura e na espessura adequada para o asfalto através daquele rolo compressor. É uma metodologia que é parecida com esse de espaço. Cuidado com o espaço, com o tempo, o espaçamento que você dá para a repetição. Um outro processo, tá? Um outro método é a prática, o que eles chamam de prática ativa. O que é essa prática ativa? É você não só, e essa eu posso dizer que é uma prática que muitas vezes você pode usar. Você aproveita e trabalha com os seus alunos, com as pessoas que estão aprendizando, levando eles para como é que eu posso entrar num debate para que a compreensão seja mais profunda e seja mais duradoura. E isso eu estou trazendo de um artigo que eu li lá na década de, de 90. A prática ativa também pode ajudar a identificar lacunas de conhecimento e áreas que precisam de mais estudo. Ou seja, quando eu faço as pessoas, através das atividades, e esse tipo de atividade pode ser quaisquer uma interessante. Pode ser um jogo, pode ser qualquer outro tipo de atividade, onde você começa a discutir e faz um debate sobre o problema. Não é simplesmente fazer o jogo pelo jogo, ganhou, acertou, não. Você vê e para que haja que tenha uma profundidade no processo. Vou dar um exemplo muito interessante. Jogos onde parte dentro de uma empresa, jogos onde existe uma tarefa comum, mas que cada grupo, na divisão de grupos, tem uma parte da informação. E eles, para conseguirem realizar o seu projeto, para conseguir realizar, ganhar o jogo, fazer alguma coisa, eles têm que descobrir ao longo do tempo que é dado que há preciso união, porque se eles ficarem competindo uns com os outros, não atingem o objetivo e, portanto, todos perdem. E para todos ganharem é necessário que façam trocas entre os grupos e depois disso consegue-se o objetivo final do grupo. Depois, mais do que importante, é a hora do debate, de sentar e debater o que está acontecendo e como isso está acontecendo no nosso dia a dia, na nossa prática, no nosso conhecimento, no nosso trabalho. Pode servir, inclusive, para adolescentes, o quanto nós estamos perdendo tempo com algumas coisas que não interessam. E aí eu vou tirar algo muito interessante. Nós temos dentro da internet, dentro da inteligência artificial e de outros recursos, jogos extremamente interessantes, mas que não são debatidos no seu momento. Eles não são desenvolvidos nas escolas, nas organizações, para dizer: olha, você fez um jogo aqui muito legal, o que você aprendeu? Vamos sentar, vamos conversar, vamos debater, para que aquilo seja profundo, para que aquilo vá lá dentro, entre, e você comece a ter mais sustentabilidade naquela aprendizagem. Ela se torna uma aprendizagem de longo prazo. E ajuda também a resolução de conflitos, a situação de problemas em grupo, a aprendizagem coletiva, a aprendizagem contínua, cria uma cultura de colaboração e cooperação na solução de problemas. Nossa, mas tudo isso com uma simples tarefa, sim. E a ideia da aprendizagem é aprofundar o processo. Tá? E já já eu vou falar sobre uma questão negativa, sobre o que pode estar acontecendo aí. Outro método é você usar a variedade de recursos. Filmes, livros, textos, jogos, material lúdico, histórias, você tem uma variável. Você apresentar muitas vezes conceitos, apresentar conhecimentos, apresentar informações de diversas formas diferentes.
Isso pode ajudar as pessoas a trabalhar muito mais profundamente. Por quê? Porque se torna atrativo. O que tem acontecido, e aí é minha opinião, que muitas vezes os professores, os instrutores, os palestrantes, os que dão o curso fazem determinadas atividades que não têm um objetivo muito claro para quem está fazendo. Então, por que que eu estou vendo esta metáfora? Por que que você está fazendo com que eu construa um barco de papel? Por que que eu estou fazendo isso aqui? É lúdico, é importante, mas não tem aquele aprofundamento da questão. Porque todas as metodologias de aprendizagem buscam fazer a conexão entre aqui. Surge aí, então, uma dúvida muito grande. Nós estamos hoje com um material amplo, internet, inteligência artificial, tudo isso que podemos utilizar. O que que acontece? Em muitos casos, por falta de preparo dos instrutores, dos profissionais, de um conteúdo, de um objetivo daquele conteúdo para a aprendizagem não está claro, e o não preparo dos alunos, que depois que teve aquele movimento tão bom, não se discute. E o que que as pessoas fazem ou o que o pessoal faz? Volta para o joguinho. Eu ouvi agora, há poucos dias atrás também, e eu não. Olha, gente, eu preciso aprender quando eu ouço alguma coisa, eu vejo, eu vou procurar. Eu procurei, mas não encontrei o nome da pessoa. Em alguns estados dos Estados Unidos, ó, e outros lugares da Coreia do Sul, crianças que começam na pré-escola ou até 6 anos de idade estão terminantemente proibidas de terem acesso a uma tela de computador, uma tela de videogame, uma tela de televisão. Porque elas têm uma hiperconectividade, eles estão muito abertos, é a época da formação muito forte. E depois está sendo restrito 1 hora, 2 horas por dia, 3 horas por dia, no máximo, para que ela consiga fazer uma coisa que está faltando, que é a reflexão, o pensar, o fazer conexões, o lembrar, o se relacionar, que faz parte do processo de aprendizagem, o saber ouvir. O que tem acontecido muito é que já está sendo tratado em alguns países, em alguns órgãos de saúde, que o vício de estar sempre em frente ao computador é uma droga, é uma doença. Está sendo classificada como uma doença. Acredito que até no Brasil. Mas não tem se dado uma importância de um trabalho de como combater tudo isso e aproveitar a própria dinâmica, aquilo que está acontecendo agora, aproveitar o que nós estamos conversando aqui e que eu estou conversando, que uma empresa que tem um setor de treinamento e desenvolvimento pega este meu vídeo, senta com o pessoal e começa a discutir. Pô, o Armando falou alguma coisa interessante, vamos conversar? Será que o que nós estamos fazendo na nossa organização está facilitando a aprendizagem das pessoas? Se está surgindo, né? Está sendo bom, estamos tendo resultados, os métodos que estamos utilizando estão eficazes? Como é que nós vamos medir isso? Uma boa situação. Há alguns dias atrás, eu tive conversando com uma mentorada comigo e que estava com uma moça. E eu comecei a conversar e dando dicas e trazendo para ela alguma determinada história e fazendo uma conexão com a realidade dela e tal, que ajudou ela a prestar atenção e falar, interessante, nunca ninguém tinha me falado isso desta forma. E principalmente surgindo de uma pessoa que tem, como eu, 70 anos de idade. Puxa vida, um cara de 70 anos vai estudar, vai ajudar uma moça de 18? É possível? Sim, totalmente. Só que é preciso que a gente tenha uma estratégia, tenha um método. E eu utilizei um método ali, ou uma mistura de métodos, para mostrar para ela que existe uma luz diferente no final do túnel que ela está enfrentando e que existe uma maneira diferente de se relacionar com o seu cliente. Tá? Então, variedade de recursos. Bom,
agora acabei de falar que vamos entender como é que eu posso explicar aquele assunto para outra pessoa, ou através da palavra, ou através da escrita, ou através de uma história, qualquer maneira, tá? Que pode ser considerada a explicação como ótima. Uma história muito bem contada que faça conexão com aquilo. Tão interessante, e aí eu posso dizer que, olha, um perigo que a gente tem. Às vezes você entra numa palestra, ou numa instrutoria, ou mesmo numa escola, que a pessoa te conta uma história muito bonita, tal, não sei o quê, que todo mundo ri, ou todo mundo chora, ou todo mundo fica atento. Nossa, é verdade. Mas que não tem conexão, não consegue ter um objetivo claro para. Por que que ela contou essa história? E que, de repente, não tem nada a ver com o conteúdo que nós estamos trabalhando naquele processo de aprendizagem. Ou seja, o método tem que ter uma conexão com um relatório, com um objetivo, desculpe, não é relatório, mas com o resultado que eu quero. E é uma forma de dar consistência, ou como diria os nossos amigos mineiros, dar sustância àquilo, né? Mas uma sustentabilidade de acordo com cada um. Então, quando a gente conta uma história, uma metáfora, conta algum caso que tem a ver com aquilo, e a pessoa não conhece, ou conhece parte daquilo, ela faz a conexão com a sua realidade. Olha só que interessante. E aí eu começo a respeitar, né, a identidade, a personalidade e a unicidade daquela pessoa. Ela é única e ela vai aprender da sua forma. Então, quando eu utilizo essas questões de explicar para as pessoas, porque eu, quando estou explicando, estou perguntando, ela vai, quando eu ensino como é o conteúdo, ela vai fechando os possíveis gaps, as possíveis lacunas que ela tem. Vou dar um exemplo para vocês, que para mim foi fantástico na época que eu fazia faculdade. Eu tinha muita dificuldade em guardar fórmulas, em decorar fórmulas, né? E eu estava fazendo uma prova e que tinha uma fórmula e eu não conseguia lembrar de jeito nenhum qual era a fórmula. Mas eu tinha entendido, porque quando o professor ensinou a fórmula, ensinou o método ali, ensinou como a gente chega, como ele chegou na fórmula, eu lembro do conteúdo. E aí eu fui lembrando do passo a passo que ele ensinou e eu fui demonstrando tudo de novo até chegar na fórmula. E eu estava no meio de uma prova e eu esqueci completamente que eu estava no meio de uma prova com todos os meus colegas, né, de sala de aula, os meus colegas ali. E eu comecei a gritar ou falar alto. Nossa, sensacional, eu sou um gênio, eu sou um gênio. Todo mundo olhou para mim e falou que até o próprio professor, eles começaram a dar risada porque eu tive que demonstrar a forma. Significa que eu vi o conteúdo. E quando eu tive o conteúdo, eu tinha firmeza no processo. Olha só que interessante. Agora, por favor, quando aprenderem isso, tomem cuidado para não ficar dizendo eu sou um gênio e escolhendo o local, somente quando estava todo mundo concentrado no processo. Vamos para a próxima. Uma próxima. é, o próximo método é a elaboração. E vou fazer o seguinte: eu vou relacionar aquilo que eu estou aprendendo, ou que eu preciso aprender, com as experiências de vida, fazer uma relação. E quando a gente fala, vou fazer o relacionamento, quando eu vou fazer isso, é buscar trazer coisas práticas, coisas adequadas. É um método muito comum quando você vai ensinar situações extremamente simples ou técnicas que exigem que você vai fazer, que você, como a gente diz, botar a mão na massa. Você explica todo o contexto, a teoria, tudo, né? Mas olha, vamos cá, né? Vamos aprender a como construir um determinado produto, ou como elaborar. Vou dar um exemplo muito simples, mas
Tem pessoas que vão aprender como é que eu vou levantar um muro, né? Um muro corretamente. Então, o que que eu tenho que fazer? Como é que eu coloco tijolo por tijolo? E a melhor maneira, apesar de toda a teoria, de todos os conceitos, de todos os filmes que você possa ver, é a pessoa chegar, pegar e ir lá e fazer. Ou, como diz um amigo meu, tem que sujar as mãos, não adianta. Porque é ali que você consegue a aprendizagem. Você relaciona e trabalha com as experiências. Se a gente fosse para aqueles que gostam de PNL, eu diria que é uma área bem sinestésica, de você botar a mão na massa e fazer muito mais do que ficar assistindo um filme a respeito disso. E muitas vezes você acaba escolhendo inadequadamente um método que aonde as pessoas precisam aprender fazendo. Não adianta ter um conceito, bom, um melhor professor, um grande ator que vai fazer uma apresentação fantástica de como fazer uma ligação de um equipamento eletrônico com isso e tal. Não adianta. Depois que pode valer a pena, vai chamar a atenção, as pessoas vão se entusiasmar, vão ficar na expectativa de como fazer, mas você tem que ir lá e fazer com que as pessoas experienciem, pronto, experienciem, exatamente essa palavra. Né? Então, de vez em quando, algumas palavras a gente tem. Né? Ah, depois, por último, tá, tem dois, né? Aliás, não são três, que agora eu vou agilizar um pouquinho. Tem uma técnica que foi desenvolvida por um sujeito, deixa eu lembrar o nome que eu coloquei aqui, o nome do cara é Francisco Cirilo. O Francisco Cirilo desenvolveu uma técnica, e essa técnica não é atual, é da 1900 e qualquer coisa, é bem antigo. Se vocês quiserem procurar, vale. Que ele chamou de técnica Pomodoro. Como ele era um italiano, Pomodoro, para quem não sabe, é tomate em italiano, que consiste em você fazer um trabalho 25 minutos, né? Você estudar 25 minutos, você fazer o trabalho, descansar 5 minutos. E fazer isso quatro vezes, 25 minutos, 5 minutos de descanso. 25 minutos, e 5 minutos de descanso mesmo, não é para fazer nada, né? Que ele chamou de técnica Pomodoro. Depois, tá, que você fizer as 4 vezes, você dá um descanso de 30 minutos, como prêmio por uma pessoa. Mas você anota e faz anotações para, se eu estou nos 25 minutos, o que está me atrapalhando? Ajuda isso muito as pessoas que são procrastinadores, que são influenciados por questões internas ou externas. Ah, poxa, eu estava fazendo nos primeiros 25 minutos, de repente me deu vontade de ir no banheiro. Pronto, então, coloca lá a nota. Tá? E às vezes essa vontade no banheiro é sempre quando eu estou estudando, né? Interessante isso. Ou toco o telefone, ou alguém me atrapalha no meu trabalho, ou alguma coisa ocorre. Pela lá, já aconteceu comigo. Eu estava dando um curso que era relacionado à questão de consultores internos. Então, cada um tinha que escrever mais ou menos as suas expectativas, o que ele considerava, né? Eu queria saber o que ele considerava ser um consultor interno da empresa. Isso de uma forma geral, genérica, né? Não era só de RH de qualidade. Genericamente, você que se considera um consultor interno ou pretende ser um consultor interno da sua organização, o que é para você um consultor interno? Porque, com base nesse processo, eu recebendo essas informações de todos eles, eu poderia encaminhar para não ficar repetindo coisas que já são de conhecimento deles. Poderia apenas consolidar, e isso é muito importante. Isso já é uma outra técnica. Mas eu ia consolidar. E a menina que estava fazendo, numa concentração, tocou o telefone, o chefe dela pedindo informação, ela parou, falou com o chefe dela. Daqui a pouco veio mais um e-mail, não, desculpa, um WhatsApp dizendo para ela, um zap para ela dizendo que tinha isso aqui. Ela parou, desenvolveu.
Aí daqui a pouco veio isso aqui, até que chegou um determinado momento que ela levantou e falou: me desculpa, mas eu preciso ir até o meu local de trabalho e daqui a pouco eu volto. E depois de 10 minutos ela voltou, sentou. Pergunta que eu faço a todos vocês, e eu tenho mais ou menos a minha resposta. Ela conseguiu aprender alguma coisa ou trazer algum aprendizado a respeito daquela reflexão, daquele trabalho que ela estava fazendo? Fica aqui esse processo do cuidado que a gente tem que ter para com esse trabalho. Tá? Bom, não vou nem falar que as pessoas dormirem bem e ter uma alimentação adequada é um método tradicional para quase todas as coisas do mundo, e isso se reflete normalmente nas crianças e nos adolescentes, que se tem baixa qualidade de sono, dorme pouco, e não tem uma alimentação adequada, lógico que essa aprendizagem não será a melhor possível. E nós estamos tendo uma série de problemas assim. Adolescentes que entram no computador e ficam sem dormir vários dias, ou dormem muito pouco, porque não podem perder o jogo, não podem fazer aquilo. E aí, uma coisa interessante que isso, para muita gente, se torna uma síndrome, uma doença nos Estados Unidos, eu acho que aqui também já está sendo considerado. E olha só que interessante, a internet, tudo isso que nós temos, que poderia ser aproveitado para a gente ter, aprender rapidamente, fazer as coisas mais rápido, ter acesso a informações e depois ter lazer, leitura e tal, eu paro e aí eu vou jogar. Walter Longo, né, é um grande profissional da área de marketing, vem se especializando em inteligência artificial. Ele trouxe uma informação dos Estados Unidos, de um trabalho que fizeram nos Estados Unidos, em que descobriram que o adolescente, pré-adolescente de hoje, né, isso parece que é voltado para 2021, 2022, se não me falha a memória, que que eles têm um vocabulário 40% menor do que o mesmo adolescente, a mesma criança, o pré-adolescente da década de 50. E isso dificulta o quê? Relacionamento, busca de informações. E ele disse uma coisa interessante. Quem são as pessoas que estão tendo os melhores resultados com a utilização da inteligência artificial? A pessoa que tem mais conhecimento, que tem um bom vocabulário, que ele discute, ele conversa e obtém ele sabe fazer perguntas para a inteligência artificial. Faz de um jeito e ele obtém mais informações. E termina muito mais rápido. E não vai ficar jogando, né? E aí a gente fala do vocabulário, né? Eu estava, há poucos dias atrás, vendo no, no ônibus, eu saí para fazer uma viagem e tinha, umas 4 horas da tarde, tinha um menino e uma menina, né? Família ali, o menino e a menina, os dois jogando, né? Cada um com o seu tablet, e o máximo que eles conseguiram, né, de vocabulário naquele jogo era ai, ui, ai, pá, tchum, ai, tu, só, fora, matei, o tempo todo. E eu fiquei sentado, olhando assim, e comecei a pensar, gente, podiam estar usando um livro, né? E quando você tem um livro, quando você vê um adolescente sentado no lendo um livro, fica todo mundo falando, o que será que esse menino tem de problema, né? Em vez de ele estar jogando ou estar mexendo no celular. Problemas que a gente tem que enfrentar e trabalhar. Então, vamos continuar. Tá? Então, no ambiente de estudo é fundamental, né? Se o ambiente de estudo for um ambiente agradável, se tiver um silêncio, se tiver um lugar adequado, que não faça muito calor e tudo, então o estudo vai melhorar. Né? A questão também de buscar o que você tem de autoconhecimento. Como você se avalia? E essa é uma questão bem interessante. Bom, vamos fazer uma avaliação. Você vai se dar nota.
Você vai fazer uma coisa, você vai ser o professor. Então você vai ter que se preparar e vai ver aquilo que você sabe. E essa aula você que vai dar. Em muitas escolas de outros países, e até aqui do Brasil, não vou citar nomes, porque você já deve conhecer, e se não conhece, procure. Os alunos preparam as aulas e vão dar as aulas. E cabe ao professor, um orientador, ele acrescenta aquilo que está faltando naquele trabalho. Mas isso ajuda ao autoconhecimento, desenvolve a natureza da pesquisa, da procura, do trabalho, né? Ele vai escolher qual é a forma de estudar mais adequada, né? Se ele precisa de trabalho, se ele precisa ter um hábito, né? Vou estudar todo dia, puxa, daqui a alguns dias eu não vou deixar para a última hora para preparar a minha aula. Por quê? Eu vou passar isso. E aí cabe ao orientador, o professor em sala de aula, ou até fora, ele passa a ser um orientador, ele passa a ser, na, na linguagem nossa, ele passa a ser o mestre, que auxilia, que faz com que a pessoa, o aprendiz ou o adulto, seja o seu aprendiz, seja o mestre, que ele vai buscar a sua própria sabedoria, que ele vai buscar o seu próprio método de ensino, para a gente voltar àquela questão que eu estava comentando com vocês da unicidade. Então, eu desenvolvi aqui rapidamente alguns dos tópicos e gostaria que, numa próxima vez, vocês me fizessem perguntas, me trouxessem ideias para que a gente pudesse trabalhar. E vou terminar com uma reflexão sobre a aprendizagem, que é você como instrutor, você como palestrante, você como gestor, que às vezes tem que ensinar alguma coisa para o seu funcionário, para o seu aluno, para o seu colega, alguma coisa. Vou ler para vocês porque eu acho que é reflexão. Envolva-se, participe ativamente como aprendiz no processo de aprendizagem. Seja igual a ele. Como você vai ensinar o que você aprendeu a outras pessoas? Realize atividades práticas, debates e resolução de problemas. E lembre-se, ali na sua frente tem um outro ser humano, exatamente como você. As características físicas e tudo são diferentes, a forma de aprender. Mas se você fizer um envolvimento, a gente fala de uma atividade participativa, aonde você, como professor, como instrutor, você aprende também. E quando eu digo isso para as pessoas, e quando muitas vezes eu vou para os meus alunos e digo para eles, nossa, aprendi coisas novas hoje. Posso usar isso que vocês estão me falando? O aluno olha para mim, os próprios alunos olham para mim e falam assim, nossa, interessante. Puxa, o cara está dizendo, o cara está com tanta sabedoria, mas a minha sabedoria é restrita, restrita à minha realidade. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito de fazer determinadas coisas. Mas não li todos os livros. Mas não vi todas as coisas. Eu gosto muito de filmes, mas não assisti todos os filmes. E muitas vezes assisto um filme e não consigo ver aquilo que uma outra pessoa vê. E ela passa a ser os meus olhos, passa a ser os meus ouvidos, passa a ser as minhas sensações. Ela me faz ver outras coisas. E eu lembro que isso sempre foi um patamar quando a gente trabalha com programação neurolinguística. Ver, ouvir, sentir. Trabalhar esses três momentos, né? Auditivo, visual e sinestésico, para que a pessoa consiga, cada um dentro do seu momento, cada um dentro da sua característica, dentro da sua especialidade, daquilo que lhe atrai, para ter uma técnica de aprendizagem adequada. Qual é a melhor técnica de aprendizagem? Qual é a mais eficaz? Todas elas são. Qual é
que você vai adotar, você vai estudar aquela que você está melhor preparado e aquela que o seu aluno ou aprendiz, o profissional que está querendo aprender alguma coisa, ou que necessita aprender alguma coisa, ele está preparado. Eu espero que o Diogo aqui, o rapaz que estava falando, esteja errado, que 2040 a estatística não sei onde ele buscou, prometo a vocês que vou buscar e colocar nos comentários, que isso não aconteça, que em 2040 a gente continue tendo bons professores e bons alunos, e bons aprendizes, e bons profissionais dispostos a crescer e a trabalhar. Uma coisa que eu disse que eu acho que é importante é que as pessoas, em alguns estudos, e aí sim, na Finlândia, que é uma reportagem que eu li há algum tempo atrás, já não está mais usando nas aulas computador, celular, notebook ou qualquer coisa, para que as crianças e adolescentes estimulem a pensar, a refletir, a construir mentalmente e depois colocar em prática aquele estudo. Não é uma tarefa fácil nos momentos atuais. Hoje, se você chegar numa classe, e principalmente de uma escola onde as crianças têm o melhor poder aquisitivo de falar, desliga o seu celular, vem o pai e a mãe já brigar, né? Porque, olha como você está fazendo, liberdade de expressão. E cabe aos professores, aos coordenadores de ensino, às pessoas a trabalharem e dizer para as pessoas como eu posso utilizar essa tecnologia para melhorar os conceitos. Novas técnicas vão surgir com certeza. Então, eu volto com aqui. Envolva-se, participe ativamente, junto com o seu aprendiz, né, de todo o processo de aprendizagem, trazendo para ele um conceito melhor. Até a próxima Hora do Café. Em toda sexta-feira, às 19h30. Na próxima semana teremos o nosso convidado, e assim vai. Uma semana eu estaria aqui na Hora do Café Especial, na outra semana teremos um convidado, e nós vamos ter convidados fantásticos. Perguntas, bate-papo, comentários, gostei, não gostei, isso nos ajuda muito a fazer o trabalho que é, para mim, um enorme prazer estar contribuindo para o conhecimento, para a discussão e tem um problema. Se o café está sendo bem adoçado ou não, porque tem gente que não gosta de café com açúcar, o papo é bom e o café desce redondo. Acompanhe a nossa hora do café, envie sugestões e compartilhe. Até a próxima.